Muito boa noite, amados amados irmãos e amigos presentes e aqueles que estão através do satélite Amazonas ou da internet, ministros e suas congregações, e também os ministros que nos visitam nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e nos fale a todos diretamente a nossa alma e nos edifique e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. A Escritura nos diz em São Mateus, capítulo 6, versículos 6 ao 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para o próximo domingo, primeiro Deus é: peça ao Pai em seu nome e Ele nos recompensará. Nesta noite, tivemos a introdução que nos falou o missionário Miguel Bermudes Marim e teremos alguns minutos mais de introdução ao tema do estudo bíblico do próximo domingo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O Senhor Jesus Cristo nos fala de que na câmara secreta e fechada a porta, oremos ao Pai em segredo e Ele nos recompensará em público. Ou seja, que nos ensina a que oremos em nossos lares, em nosso quarto, fechada a porta, para que ninguém nos interrompa. A comunhão, fechados para que não conversemos com outras pessoas, mas que estejamos em conexão direta com Deus. Isto é na parte nossa, como crentes em Cristo, em nossos lares, e a parte profética para a Igreja do Senhor Jesus Cristo é para o tempo final, assim como para cada tempo, a era que corresponde a cada tempo e, sobretudo, neste tempo final, no qual há de acontecer algo muito importante conforme a São Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, diz: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando
para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ou seja, que a porta, a qual é Cristo, que disse: Eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo. São João, capítulo 10, versículo 9. E em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante nos diz: da porta. 13 ao 14 diz: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. São João nos disse, no capítulo 10, versículo 9, o próprio Cristo disse: Eu sou a porta. Quem por mim entrar, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. E em São Mateus, em São João, capítulo 14, versículo 6, nos diz Cristo: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Cristo se identifica como caminho, o único caminho a Deus ao Pai. E ninguém pode ir a Deus ao Pai se não for através de Cristo, o único caminho para chegar a Deus. E agora encontramos que o próprio Cristo, neste mesmo capítulo 14, versículo 13 ao 14 de São João diz: E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se alguém me pedirdes, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E agora temos a promessa de que tudo que pedirmos ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele o fará. Portanto, peça em seu nome e Ele nos recompensará, nos concedendo as bênçãos dos nossos corações
expressas em nossas orações. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, para que se materializem as coisas que cremos, temos que confessá-las, orando a Deus, dando testemunho do que cremos e pedindo a Deus que nos conceda os pedidos de nosso coração. E o maior pedido que temos que Ele nos conceda depois da salvação é nossa transformação e arrebatamento ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, peça ao Pai em seu nome e Ele nos recompensará, nos concedendo os pedidos de nosso coração. Para o pedido da transformação, da nossa transformação em rápido, temos que ter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé, a revelação do sétimo selo, a fé para o rapto que tanto precisamos, e o qual temos o direito de pedir, porque Ele prometeu e cumprirá como Ele prometeu. E isso será o que nos dará a grande vitória no amor divino. E isso é para a era do amor divino, a era da pedra angular. Não foi cumprida em outras eras, porque é para a nossa era, a era de pedra angular, na qual o chamado é sobe aqui. Assim como foi subindo a igreja, de era em era, e assim foi sendo construída a igreja, o templo espiritual de Cristo, agora o chamado é mais para cima, a era de pedra angular, a qual somos convocados pela trombeta de Deus, a mensagem de Deus correspondente a este tempo final, para receber a revelação, a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isto é, no campo profético do programa divino para o nosso tempo. Isso nos dará a grande vitória no amor divino, nos dará essa vitória através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que sempre nos dá a vitória. Peça ao Pai e Ele nos recompensará. Na visão da carpa que o reverendo William Branham teve, ele perguntou: por que num quartinho pequeno de madeira? Por que neste quartinho pequeno estaria a presença da coluna de fogo e o anjo que o acompanhava? E ele entraria neste quartinho pequeno. Por que no quartinho pequeno? Porque aí lhe foi dito, não disse o nosso Senhor, quando orares, entra no teu aposento e ora teu Pai que está em segredo e Ele te recompensará em público. Este quartinho pequeno representa a era de pedra angular, onde será fechada a porta, quando o pai de família corresponda a fechar a porta. E aí será onde Ele vai se manifestar desde um lugar secreto e em público em seguida
serão vistos os resultados, mas ele estará em uma câmara ou quartinho pequeno de madeira no cumprimento da visão da carpa. Diz São Lucas, capítulo 13, versículo 24 em diante: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. E agora, a porta que é Cristo se fechará ao final da dispensação da graça. E já, para entrar ao novo pacto, a dispensação da graça, não haverá porta aberta para entrar, porque terá finalizado a dispensação da graça. E se abre a porta da dispensação do reino para os escolhidos de Deus entrarem a esta porta aberta. Por isso, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 21, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao dizer cearei, está falando do tempo da tarde. E o tempo da tarde corresponde, no campo profético, à igreja do Senhor Jesus Cristo e na igreja do Senhor Jesus Cristo e ao território americano, ao oeste, sobretudo a América Latina e o Caribe, onde se estará cumprindo a parte do chamado a ceia das bodas do Cordeiro. Sempre a ceia corresponde ao tempo da tarde e, consequentemente, corresponde ao oeste, porque o sol se põe no oeste. Portanto, alguém vai abrir a porta para a ceia. E essa porta se abre na era da pedra angular. A porta da era da pedra angular se abre, sai o chamado e são convocados aqueles que estarão nesta ceia, aqueles que são buscados entre as diferentes nações. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O trono do Senhor na sua igreja é a era de pedra angular, porque a era de pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o seu templo espiritual é sua igreja. Assim como o lugar santíssimo do indivíduo como ser humano, como templo espiritual, é a sua alma, sinônimo do coração. E, consequentemente, é a alma que entra Cristo em Espírito Santo para governar, reinar sobre a vida de cada crente em Cristo. E aí
directamente al corazón por medio de su fala palabra. diretamente ao coração através da sua palavra e o guia pelo seu Espírito a toda a justiça e a toda a verdade. El ser humano es O ser humano é alma viviente, vivente, tiene espíritu, tem espírito, es un cuerpo espiritual, que é um corpo espiritual de outra dimensão, e tem cuerpo físico, corpo de esta físico desta dimensão terrenal. terrena. La iglesia A igreja del antiguo pacto do antigo pacto es Israel, é Israel, como templo espiritual como templo espiritual, donde Dios estaba. onde Deus estava. E La iglesia del nuevo pacto, a la igreja del do Señor, novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tiene tem atrio, átrio, tiene lugar santo, tem lugar santo, corresponde a las que diferentes etapas. corresponde às diferentes etapas ou eras da igreja, e tem lugar santíssimo que corresponde à era de pedra angular. Nos correspondeu a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, La venida del Señor, a era para a vinda do Senhor toda su plenitud, em toda a sua plenitude, así como vino assim en como el tabernáculo que veio no construyó Moisés, tabernáculo que Moisés y entró al construiu lugar santísimo, e entrou no lugar y se santíssimo colocó sobre el e propiciatorio se en colocou medio de los sobre o querubines de oro. propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. Assim aconteceu quando Salomão dedicou o templo a Deus Y também. así E assim sucedió aconteceu cuando Jesús fue bautizado quando por Juan el Jesus foi Bautista, batizado por João Batista, porque Cristo es porque Cristo el templo humano é de o Dios. templo humano de Por eso Deus. dijo, "Destruyan este Por templo isso y en disse: 3 días yo lo destruam levantaré". este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Morava Dentro dentro de Jesús. de Jesus. Y luego del día de Pentecostés en adelante, E vino depois a do morar dia de Pentecostes em diante Deus em veio Espírito Santo, morar Cristo Deus em Santo, Espírito Santo, Cristo em Espírito su Santo, iglesia. em sua igreja. Y sigue morando en su iglesia, E pasando continua de morando na sua igreja, levando passando sua igreja de era em era, levando sua igreja de era em era, velos de carne, usando véus de seus carne, mensageiros correspondientes seus a cada mensageiros correspondentes a era. cada era. Tempo, E nos para o faz nosso chamado a tempo, subir mais arriba, nos faz o chamado para subir mais acima, a era de pedra angular. Portanto, terá um instrumento para nos falar neste tempo final, na era de pedra angular. Será o Espírito Santo nos falando diretamente à nossa alma neste tempo final. E isso será E isso será a bendição mais grande de todos a os maior bênção de todos os tempos, porque é a bênção do lugar santíssimo, a câmara secreta a câmara secreta do Rei, de Cristo nosso Rei e Salvador. Portanto, oremos a Deus em nosso tempo e Ele nos concederá os pedidos de nosso coração. Peça ao Pai em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos recompensará. Esta foi a introdução ao estudo bíblico que teremos para o próximo domingo. Primeiro, Deus, que Deus os abençoe e os guarde, e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, vocês que estão presentes e aqueles que estão nas diferentes nações, ministros e congregações conectados com esta atividade. Passem todos muito boa noite. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente na continuação. E ao Dr. Miguel Bermudes Marim o deixo lá em Topochico, República Mexicana, na continuação. Que Deus os abençoe e os guarde, e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.